pedindo já, desde já, alguma desculpa por ausência de fotos e mais texto, portanto, corrido, e que incide exatamente sobre os, portanto, deputados, portanto, socialistas eleitos pelo Porto na Primeira República. Os principais objetivos é, no fundo, portanto, perceber como é que o Partido Socialista se, portanto, posicionava perante o novo regime, sobretudo numa ação política feita no, portanto, Parlamento e, portanto, focando aqueles que foram os, portanto, deputados eleitos pelo Porto, Manuel José da Silva 2 vezes, Costa Júnior e, portanto, Ladislau, portanto, Batalha. E num momento de um contexto muito difícil, quer a nível interno, como vamos ver, quer a nível, portanto, externo. O estado da arte é bastante reduzido, há poucos trabalhos feitos sobre o Partido Socialista durante a Primeira República e eles são ainda menos quando falamos do, portanto, socialismo do Porto durante este período. A principal fonte foram os debates, portanto, parlamentares da Primeira República e também a Voz do Porto, a Voz do Povo, que era o órgão do Partido Socialista do Porto. Começando pelo primeiro, portanto, período 1911-1915, que é aquele que segue à implantação da República. E desde logo nós temos a, digamos, posição que o Partido Socialista português tem perante o novo regime e que é dito no quarto congresso do, portanto, partido. Ou seja, a ideia de que a República é uma instituição política mais, portanto, democrática, mas evidentemente ela não, portanto, satisfaz as, portanto, aspirações da classe, tanto operária. E porquê? Porque estamos a falar de um regime, portanto, burguês, de um regime que assenta na luta de classes e, portanto, na desigualdade económica. E esta será a, portanto, posição que o Partido Socialista vai ter, dizendo que ele próprio é que, portanto, seria o representante dessas mesmas aspirações. Portanto, ocorrem as primeiras eleições, em 28 de maio de 1911, é eleito um deputado pelo Porto, Manuel José da Silva, e depois vamos ter, conforme podem ver, um contexto muitíssimo complicado, sobretudo porque rapidamente os operários vão entrar em, portanto, conflito com o novo regime e o próprio, portanto, regime vai, portanto, atuar de forma muitíssimo, portanto, musculada sobre as greves, portanto, operárias, ao ponto de Afonso Costa ser designado pelo racha sindicalista. É um período também de constantes incursões, portanto, monárquicas no nosso, portanto, território, de grande violência, portanto, nas ruas, e ainda num, portanto, período em que a Primeira Guerra, portanto, Mundial surge, e tudo isto leva, de facto, a uma instabilidade política muito grande que resulta na primeira ditadura militar de Pimenta, portanto, de Castro, que acabará portanto, derrotada em 14 de maio de 1915, quando, no fundo, a união, portanto, política que tinha estado, portanto, por detrás de 1910 se une novamente. Mas vamos então a Manuel José da Silva. Quando olhamos para o currículo dele, digamos, vemos que é uma das figuras mais importantes do socialismo do Porto. Ele está praticamente em tudo na imprensa socialista, ele foi, portanto, redator e, portanto, diretor da Voz do Povo. Ele é um homem que está, portanto, ligado a vários sindicatos, é um dos, portanto, fundadores da União Operária Nacional, é um dos, portanto, fundadores da Casa do Povo Portuense, que é o centro, o núcleo do, portanto, movimento socialista na cidade do Porto, foi ainda, portanto, vereador da Câmara do Porto e, como eu disse, portanto, deputado eleito sempre pelo Porto, em 1911 e em 1919.
A atividade, portanto, parlamentar é uma atividade discreta, muitíssimo apagada. Ele dirá mais tarde, num relatório que faz ao 5º Congresso do PSP, que, portanto, procurou, portanto, afirmar os princípios socialistas. Bem, na Assembleia, portanto, Constituinte, aquela que foi responsável por fazer a, portanto, Constituição, ele praticamente não fala. Ele não tem praticamente uma intervenção sobre a arquitetura do regime. E mesmo quando se vota o nome do Presidente da República, Manuel José da Silva, portanto, abstém-se. Ele dirá mais tarde, quando vota essa mesma, portanto, Constituição, que ela é portanto, progresso, porque de facto, portanto, suprimiu os, portanto, privilégios que vinham da, portanto, monarquia, mas não, tanto correspondia às aspirações do povo. Mas não diz exatamente porquê. O único momento em que ele intervém é no direito à greve. Ora, o direito à greve tinha sido, portanto, regulamentado pelo novo regime logo em, portanto, 1910, era portanto, decreto bastante rígido, mas quando se, portanto, discute se esse, portanto, direito deve estar na, portanto, Constituição ou não, há vários deputados republicanos que dizem que sim. Afonso Costa é, portanto, totalmente contra, porque diz que ele já existe portanto, regulamento, e, curiosamente, Manuel José, portanto, da Silva, está de acordo com Afonso Costa, dizendo que não é com, portanto, disposições escritas, portanto, na lei que o direito à greve se, portanto, regula. Ou seja, a greve existe porque existe regime, portanto, capitalista. E, portanto, quando o, portanto, capitalismo, portanto, cair, não haverá, portanto, necessidade de mais greves. E, de facto, o direito à greve não fica inscrito na, portanto, Constituição da República. Passemos depois à Assembleia Legislativa. E aqui, de facto, ele limita-se a, portanto, lutar por aquilo que são princípios ligados com o Partido Socialista. A questão do preço dos produtos essenciais, nomeadamente o açúcar, o azeite e o pão. Diga-se que ele faz, em novembro de 1911, uma lei sobre o açúcar, tentando que seja, que tenha controle do, portanto, Estado para tabelar preço, para evitar fraudes. Esta lei nunca vai ser, portanto, discutida até, portanto, 1915. Ele preocupa-se com o horário de trabalho, com as péssimas condições nos locais de, portanto, trabalho. Diz mesmo que é necessário portanto, ministério para poder organizar um conjunto de leis exatamente sobre esta área. Preocupa-se com as habitações dos, portanto, trabalhadores. Portanto, preconiza que muitos, portanto, serviços como o gás, a eletricidade, sejam da responsabilidade das câmaras, portanto, municipais. Advoga um sistema fiscal mais justo, e sobre o Porto são estas, portanto, questões que ele traz exatamente para o Porto. Destaco aqui a questão do Porto de, portanto, Leixões. É muito interessante que ele é o único deputado pelo Porto que tem muitas dúvidas sobre esta obra pública, dizendo que vamos gastar muitíssimo dinheiro, que pode ser dinheiro, portanto, mal gasto e quando os, portanto, trabalhadores precisam de tanta coisa. Dito isto, há algumas questões centrais no período de Manuel José da Silva. E uma delas tem que ver com o facto de os operários rapidamente se desiludirem com o regime da República e, a partir de 1911, fazerem uma sucessão de greves. Em 1911 nós temos 82 greves e em 1912 vamos ter uma greve geral. E o Partido Republicano,
portanto, reage de forma bastante, portanto, violenta, só para dizer que em 1911 nós vamos ter operários mortos numa greve em, portanto, Setúbal. E isto é muito interessante porque, desde logo, o Partido Socialista reage, portanto, dizendo, como está aí, portanto, proletariado vive num profundo desgosto, até, portanto, revolta. Os, portanto, caudilhos da democracia, portanto, republicana, acabaram por não, portanto, corresponder àquilo que eram as aspirações dos, portanto, operários. No, portanto, Parlamento, Manuel José da Silva, portanto, manifesta-se também. E de forma ambígua, um pouco à imagem daquilo que o PS vai ser. Por um lado, ele acha que as aspirações dos trabalhadores são absolutamente legítimas, mas ao mesmo tempo diz que o partido dele é um partido da ordem, da verdadeira ordem, e, portanto, critica os excessos dos operários, quando exageram nas greves, porque se elas não forem na medida certa, tornam-se tóxicas e matavam. Portanto, há um desejo de respeitabilidade que Manuel José da Silva tem e que, curiosamente, o próprio partido tem. Em 1912, num, portanto, manifesto ao povo de Lisboa, é pedido aos operários, e a linguagem é muito interessante, a máxima circunspeção, a máxima, portanto, cordura. Ou seja, aquilo que os operários deviam, portanto, fazer era engrandecer, do ponto de vista moral, portanto, imaterial, o Partido Socialista, que era o, portanto, partido que podia, portanto, lutar pelas suas causas. Mas a, portanto, verdade é que no, portanto, Parlamento, os diferentes republicanos vão acusar várias forças políticas, entre as quais os, portanto, socialistas, de estarem por detrás desta violência e destes, portanto, motins. Mais uma vez, Manuel José da Silva diz não temos nada a ver, portanto, com isso, e ele é muito claro, dizendo, acusando que quem está em causa são os, portanto, anarquistas e os sindicalistas, portanto, revolucionários, que sempre, portanto, difamaram o Partido Socialista, e lembra uma coisa, aliás, havendo muitas vaias e, portanto, e digamos, apupos, que é essas pessoas que fazem agora estas greves e estes tanto motins andaram de mão dada com os, portanto, republicanos nas vésperas de 1910. Refere-se, evidentemente, à, portanto, Carbonária. Portanto, há aqui, por um lado, não estamos com os, digamos, anarquistas, nem com os sindicalistas, portanto, revolucionários, mas, ao mesmo tempo, entendemos as causas dos, portanto, trabalhadores. Por outro lado, o outro tema central que apanha o deputado Manuel José da Silva é a Primeira Guerra Mundial. E devo dizer que este tema é um tema que divide o Partido Socialista praticamente entre Norte e Sul. Ou seja, no Sul há uma tendência para estar de acordo com a possibilidade de uma intervenção, portanto, portuguesa, portanto, na guerra, que aliás é aquilo que Afonso Costa e o seu partido claramente querem, mas a Norte, o Partido Socialista do Porto, e não nos esqueçamos que Manuel José da Silva era do Porto, é claramente contra. Há vários artigos dizendo exatamente isto, é uma guerra ligada ao sistema, portanto, capitalista, e, portanto, a posição dos portugueses deve ser de neutralidade. Vai-se acabar por chegar a um acordo, e o acordo tem que ver exatamente com aquilo que Manuel José da Silva, em 1914, diz no Parlamento, portanto, portanto, Parlamento. Ou seja, eu aprovo aquilo que o governo pede, que é nós daremos ajuda, portanto, militar, se a Inglaterra nos pedir. E porquê? Porque tínhamos o acordo, a velha aliança
com, portanto, os ingleses, e esse acordo tinha que ser, de facto, respeitado. E, portanto, a ideia é exatamente essa, entramos, portanto, na guerra se a, portanto, Inglaterra pedir. E passamos, então, para o período seguinte, entre 1915 e 1919. Com a queda da ditadura de Pimenta de Castro, vamos ter novas eleições, que dão, portanto, maioria ao Partido Democrático, e o Porto, mais uma vez, elege um único deputado, Costa Júnior, de que já iremos falar. É um período muito marcado pela guerra, caminha-se para uma intervenção que, de facto, vai acontecer quando, em 9 de março de 1916, a Alemanha, portanto, declarar guerra ao nosso país, o que vai, portanto, levar à constituição de um governo designado por união, tanto sagrada, entre os, portanto, democráticos e os evolucionistas. Agora, isto leva também a uma instabilidade política muito grande e que abrange todo o espectro ideológico. Há greves operárias, há, portanto, motins, há muitíssima, portanto, violência e há também constantes, portanto, revoltas contra a, portanto, participação, portanto, da guerra, que vêm também do espectro mais à, portanto, direita. E instabilidade é tão grande que vamos acabar por ter um estado tanto de sítio em que as, portanto, garantias do Estado de Direito vão ser, portanto, suspensas. Seja como for, tudo isto leva à Revolução de 5 de dezembro de 1917, que leva ao poder essa figura, portanto, messiânica, que é Sidónio de Pais, que vai, portanto, instaurar uma, portanto, ditadura de direita. Durante este período, como eu disse, o deputado eleito pelo PS, pelo Porto, é José António Costa Júnior, que é um homem com um perfil completamente distinto de Manuel José da Silva. Ele é médico, foi médico a vida inteira, foi, portanto, militante do Partido Socialista até 1921 e, enquanto tal, foi eleito para 2, portanto, mandatos, um que é o que estamos a ver agora em 1915 pelo Porto e depois será eleito em 1919 por Lisboa. Foi também durante muito pouco tempo ministro do, portanto, Trabalho, mas ele depois adere ao Partido Republicano e quando volta ao Parlamento, portanto, português, em 1922, irá, portanto, voltar já como, portanto, senador pelo Partido, portanto, Republicano. É interessante porque o modo como o Parlamento reage a Costa Júnior é muito diferente do modo como reagiu a Manuel José da Silva. Havia um certo, portanto, desprezo, muitas vezes, quando Manuel José da Silva tanto falava, os ministros, portanto, saíam, raramente lhe deram, portanto, resposta. Ora, isto não vai, portanto, acontecer com Costa Júnior. Temos um médico e, portanto, ele é, de facto, ouvido, ministros e os outros, portanto, deputados dão-lhe frequentemente, portanto, resposta. Portanto, é de facto evidente que ele também vai, na sua intervenção, abordar temas que já tinham sido, digamos, abordados antes e que têm que ver com a afirmação dos princípios do próprio, portanto, partido, isto é, a transformação da sociedade, tanto capitalista, numa, portanto, sociedade mais justa, mais, portanto, igualitária, e, portanto, ele aborda também a questão do preço, das fraudes, portanto, ligadas aos produtos que são essenciais, o pão, o açúcar, o azeite, o bacalhau, os ovos, o carvão, portanto, o gás, mas aborda de uma forma, digamos, mais, portanto, sustentada, rigorosa. Luta também por um horário de, portanto, trabalho de 8 horas, pelo aumento dos salários mais baixos, mas é sobretudo quando ele fala das questões de saúde pública e das questões de
portanto, salubridade nos locais de tanto trabalho, que ele mostra um grande rigor, portanto, científico. Ele aborda as leis que estão em vigor noutros países, nomeadamente, por exemplo, Inglaterra, portanto, a Alemanha. É um homem que fala de doenças muitíssimo, portanto, concretas, que ocorrem em certas indústrias, como as artes gráficas, e de facto consegue até que algumas, portanto, propostas que ele faz sejam aprovadas pelo, portanto, Parlamento. Dedica-se também várias vezes aos surtos de tifo e aponta as causas, portanto, prováveis para os surtos de tifo que ocorrem em 1915 e em 1916, portanto, na capital, e depois também sobre a falta de, portanto, condições em que os operários vivem, e quando entramos, portanto, na guerra, a preocupação de Costa Júnior é com tanto o material médico, com, portanto, as condições em que os soldados portugueses vivem. E depois, claro, está muito preocupado com a, portanto, educação e, curiosamente, é com o controlo do déficit. Ou seja, ele percebe que há um déficit crónico e, para ele, uma das causas é a má, portanto, gestão dos dinheiros públicos. E aponta mesmo gastos que ele acha que existem, quer na administração pública, portanto, central, quer na administração pública, portanto, local. E tem uma obsessão ao longo destes anos, que é a Companhia do Caminho de Ferro, que ele acha que existe aqui uma gestão, portanto, danosa, e dá exemplos concretos e pede frequentemente para que sejam feitos inquéritos, portanto, parlamentares à, portanto, gestão que a administração da, portanto, Companhia do Caminho de Ferro faz. Quais são as questões centrais do período em que Costa Júnior é deputado? Como não podia deixar a Primeira Guerra, portanto, Mundial. E a primeira intervenção dele, quando se percebe que o governo quer, de facto, avançar para uma intervenção, portanto, maior, é a que vocês podem ver, tanto aí, em 22 de junho de 1915, em que, no fundo, ele condena a guerra, portanto, o resultado da sociedade, portanto, capitalista, é ela que arremassou para uma luta, portanto, tremenda, horripilante, milhões de, portanto, trabalhadores, mas, mais uma vez, tendo em conta que existem, portanto, tratados, o Partido Socialista irá, digamos, aprovar que no caso da, portanto, Inglaterra pedir que Portugal, portanto, participe, o, portanto, Partido Socialista irá estar de acordo com isto, mas só no caso de os, portanto, ingleses pedirem a nossa, portanto, participação. E reparem que no 6º, portanto, congresso do PS, em outubro de 1915, diz exatamente, portanto, o mesmo. Ou seja, a intervenção de Portugal na guerra só fará, portanto, sentido se a, portanto, Inglaterra pedir isso mesmo. Portanto, de resto, faz o, portanto, o discurso da, portanto, solidariedade entre, portanto, os povos, da ideia que o capitalismo é que é responsável pela guerra, e há sempre uma esperança de que a Internacional, portanto, socialista pudesse, portanto, resolver isto, operar um, portanto, movimento que evitasse os futuros, portanto, conflitos. A verdade é que a guerra surge, conforme sabem, portanto, os ingleses vão pedir que o governo, portanto, português faça a, portanto, requisição de todos os navios alemães ancorados nos nossos portos, isto em 17 de fevereiro de 1916, o que o governo português faz. E é exatamente no dia 9 de março que
portanto, a Alemanha nos declara guerra. E, portanto, nesta altura, já não são apenas o nosso exército em África, junto das nossas colónias, vamos ter uma expedição, portanto, militar em território europeu. E reparem o que Costa Júnior diz em 10 de junho: todos os verdadeiros socialistas estão ao lado da pátria. E, no fundo, esta posição é aquela que os, digamos, socialistas europeus, portanto, vão ter, não é? Portanto, o nacionalismo acaba por falar muito, portanto, mais forte. Quanto a um outro tema-chave que, mais uma vez, provoca uma cisão no seio do, portanto, partido, é a hipótese de haver uma, portanto, participação dos, portanto, socialistas no governo da República. E isto porquê? Porque quando entramos, portanto, na guerra, fala-se que o Bernardino Machado, portanto, o presidente quer ouvir todos os partidos para poder, portanto, formar um governo de unidade nacional. E perante esta hipótese, o Conselho Central do, portanto, PS dá carta branca a Costa Júnior. Isto é, se ele for, portanto, convidado, ele deve, portanto, aceitar esse mesmo, portanto, convite. Bem, esta decisão, que é aceite pela, portanto, Confederação do Sul do, portanto, PS, que está ao lado do Conselho, portanto, Central, causa uma, portanto, perturbação e é totalmente rejeitada pelo Partido, portanto, Socialista do Norte e do Porto. Portanto, concretamente, o Partido, portanto, do Porto não só discorda abertamente disso, como passa portanto, raspanete a Costa Júnior, bastante duro, por ele ter acatado aquilo que o Conselho Central diz. E devo dizer que a cisão é tão grande sobre este tema, com vários textos, artigos nos, portanto, jornais, que é, tanto, convocado um congresso extraordinário para 16 de, portanto, abril, e aí, de facto, reprova-se aquilo que o Conselho, portanto, Central fez. Isto é, invoca-se o artigo 61 do, portanto, regulamento do Partido Socialista, em que se proíbe a participação em governos burgueses. E, portanto, a resolução está, portanto, tomada em pleno, portanto, Congresso, o que, aliás, faz com que o Conselho Central se demita. Mas o que é, portanto, impressionante é que houve toda esta confusão, mas Costa Júnior nunca foi, portanto, chamado pelo Presidente da, portanto, República para um governo de unidade nacional. O governo, portanto, que surge, o da União, portanto, Sagrada, é entre, portanto, democráticos e evolucionistas. E, portanto, quando ele é votado, portanto, no Parlamento, Costa Júnior diz que vota contra, porque ele não, portanto, corresponde às aspirações, portanto, país. Mas, entretanto, ficou uma cisão bastante grande, sobretudo entre os, portanto, socialistas do Porto e os de, portanto, Lisboa. Outro aspecto muito importante é que é um período de agitação e instabilidade política, portanto, crescente, que começa com o atentado contra Afonso Costa em julho de 1915 e, a partir, tanto daqui, a instabilidade leva a que, tanto, o governo tome medidas muito duras, que Costa Júnior vai sempre contestando. Em setembro de 1915 aprova-se uma lei dos crimes de alta traição, o que quer dizer que quem fizer, portanto, propaganda contra o governo pode ser, portanto, acusado de um destes crimes. Em 21 de março propõe-se uma censura prévia à imprensa toda, porque se vive, portanto, em guerra. Costa Júnior vota contra, exatamente porque é contra um dos princípios da, portanto, Constituição, que é a liberdade de imprensa. Proíbem-se os, portanto, festejos do 1º, portanto, de maio
e em 8 de, portanto, novembro isto atinge, tanto o auge, quando portanto, o governo suspende todas as garantias e, portanto, declara estado de sítio, adiando, portanto, as eleições até ao próximo ano e dizendo que existem, portanto, submarinos na costa portuguesa e que há, portanto, traidores. E é dito que existem alguns deputados traidores e que o próprio, portanto, movimento operário poderá estar, pelo menos uma parte dele, do lado dos, portanto, alemães. Costa Júnior protesta, portanto, veementemente, vota contra, mas de facto o estado de sítio é, portanto, declarado. E ele acaba por ser vítima disto tudo num processo que nunca se percebe muito bem. Ele, em 14 de dezembro de 1916, é preso, acusado de, portanto, conspirar contra, portanto, o governo. O Partido Socialista envia uma carta, portanto, protestando e dizendo que estão a, portanto, violar o, digamos, estatuto de, portanto, deputado de Costa Júnior e dizendo que ele está completamente inocente. E ele acaba por ser posto em, portanto, liberdade 4 dias, portanto, mais tarde, e dia 18 de dezembro, em que, tanto comparece no Parlamento, bastante combalido, dizendo que foi preso na sua cama, portanto, o, digamos, flagrante delito era ele estar deitado, portanto, na cama, e fala mesmo de uma infâmia. E exige, portanto, conhecer todo este processo, acusando mesmo o ministro António Maria da Silva de estar, portanto, por detrás da sua, portanto, prisão. Este, portanto, processo acaba, de facto, por nunca ser, digamos, conhecido, mas é um dos momentos difíceis da vida de Costa Júnior. Entretanto, como eu disse, a instabilidade é tão grande que leva à, portanto, ditadura de Sidónio Pais, que acaba exatamente depois da morte de Sidónio Pais com uma, digamos, aliança das forças, portanto, republicanas, portanto, socialistas, que tinham estado em 1910 e que mais uma vez se unem para fazer uma, portanto, revolta em janeiro de 1919, há a tomada de Monsanto, derrota-se em, portanto, fevereiro desse ano, a, portanto, monarquia do Norte. E vamos entrar no último, portanto, período que nos interessa, 1919, 1921. Em 11 de maio há novas eleições e o Partido Socialista vai ter o melhor resultado de sempre. Elege 7 deputados, 2 pelo Porto, 5 por, portanto, Lisboa. E depois junta-se mais um, porque Ramada Curto, de facto, abandona o seu partido e junta-se ao partido Socialista. Claro que vai ser, mais uma vez, um período de, portanto, instabilidade. Vamos ter nestes anos, e são apenas 3 anos, 11, portanto, governos, e portanto, o movimento operário é muito forte e vai, de facto, unir-se, e agora vai ser, portanto, criada a, portanto, CGT, como vamos ver, e a agitação operária é muito grande, portanto, nas ruas. Vamos ter pelo Porto 2 deputados, Manuel José da Silva, que já falamos dele, e vamos ter esta figura, portanto, Ladislau Batalha, portanto, socialista desde o início, desde a fundação deste partido, e que, aliás, é dito que a vida dele dava um filme. Ele é um autodidata que viajou pelo mundo todo, como podem ver, Estados Unidos, portanto, Japão, Extremo Oriente, África, falava várias línguas, exerceu diferentes profissões, desde, portanto, marinheiro a, portanto, professor, tem vários livros escritos sobre os mais variados géneros, e, de facto, em 1919 é eleito pelo Porto. Ladislau de Batalha tem um estilo muito próprio, um estilo muito exuberante, muitíssimo, portanto, palavroso
Ele, quando fala, fala durante imenso tempo, às vezes passa para os dias seguintes, porque esgota o tempo todo. Fala sobre vários temas e vai sempre à origem histórica deles, e depois fala das inúmeras, portanto, experiências que teve, ao ponto de, portanto, provocar bastantes reações no Parlamento. Ele, quando fala, há partes, há muitos risos. Ele é, de facto, uma figura bastante, digamos, exuberante. E, aliás, vê-se logo, quando ele assume qual a função do Partido Socialista no Parlamento, dizendo que, de facto, está lá para modificar a atuação dos diferentes, portanto, ministérios, mas reparem que, a dada altura, passa para uma exortação, dizendo: este é o século do, portanto, proletariado, abrir aulas, não é? Que o, portanto, proletariado está no caminho da, portanto, emancipação, é o velho mundo que desaba, é o mundo novo, portanto, que surge. E aqui ele mostra um ecletismo ideológico muito grande, porque ele diz de facto socialista, mas muitas vezes de facto elogia aspectos do, portanto, movimento anarquista, depois, portanto, volta atrás. Portanto, é um homem de um ecletismo ideológico muito grande e, sobretudo, muito, portanto, preocupado com a instabilidade dos governos da, portanto, República. Ele acha que estes, portanto, ministérios que caem, que sobem sem motivo, em que não há tempo nenhum para pensar como, portanto, resolver os verdadeiros problemas que o país tem, é uma vergonha para a República e para tanta nação. E ele acha mesmo que a questão do déficit crónico é muito grave, mas não há tempo sequer para votar, portanto, orçamentos, não é? No fundo, portanto, governa-se constantemente em, portanto, duodécimos. Portanto, é um homem que diz que nós estamos a, tanto, caminhar para o desastre com esta sucessão de governos da, República. De resto, aborda todas as questões que já vimos para trás: o preço dos produtos essenciais, o pão, o azeite, o açúcar, preocupa-o a falta de penas para quem faz fraudes com estes produtos, e depois diz sempre: estamos de facto a assistir ao povo a morrer de fome, ao definhamento da raça. Mais uma vez, a questão do horário de trabalho das 8 horas, que tinha sido aprovado, portanto, aliás, foi um ministro do Partido, portanto, Socialista, já iremos falar dele, Dias da Silva, que decreta isto, mas que nunca é posto de facto em prática. Fala sobre a questão dos bairros, tanto operários, de um sistema fiscal justo, aborda questões, portanto, culturais. Devo dizer que ele era contra a Faculdade de Letras do Porto, que é criada nesta altura, mas há um aspecto muitíssimo interessante, é que ele é o único deputado do Partido Socialista que aborda várias vezes a questão, portanto, colonial. Ele viajou pelas colónias, tanto portuguesas, e claramente ele diz: não aceitamos o regime, tanto, colonial. Só que ele existe. E como ele de facto existe, portanto, Ladislau diz que é muito, portanto, importante que nós tenhamos atenção às nossas, tanto, colónias, que não podem ser o balde do lixo, ele usa mesmo este termo, e, portanto, temos que investir nelas, na educação dos indígenas, termo que ele usa, para que seja, portanto, possível, portanto, caminhar para uma autonomia numa primeira fase e depois independência. E mais, ele diz que nas colónias, portanto, portuguesas, existem normas que hoje já não podem ter aceitação no convívio das nações modernas. Ele refere-se evidentemente a situações de escravatura, e ele é muitíssimo, portanto, concreto sobre o que se passa em São Tomé, portanto, e Príncipe, onde ele diz que existe trabalho, portanto, escravo. Portanto, é um dos poucos homens que aborda esta questão.
Manuel José da Silva é o oposto, portanto, continua um homem muito discreto, falando pouco, mais uma vez, portanto, falando sobre aquilo que é a, portanto, função que os, portanto, socialistas têm, que é fazer uma oposição, portanto, sistemática, portanto, fiscalizando, portanto, os governos, abordando sempre as velhas questões que já vimos aqui, o preço dos produtos, portanto, essenciais, o horário de trabalho, e ele é um dos homens que diz que é necessário contratos, portanto, coletivos, os baixos, portanto, salários, a habitação para, portanto, os operários, que ele diz que o governo deve dar meios para que os municípios tanto façam isso, o apoio ao ensino técnico, e é muitíssimo interessante porque ele é um dos homens que pede um, portanto, subsídio justo para os deputados que vêm de fora de Lisboa, que é o caso dele, não é? Que têm que pagar tanto viagens, que têm que, portanto, viver fora das suas cidades. E quando esse, portanto, subsídio é de facto aprovado, ele acha que ele é demasiadamente alto, portanto, podia ser um pouco mais baixo. E já agora, uma questão um bocadinho, portanto, lateral, que é a posição que Manuel José da Silva tem sobre o cinema, que é bastante reacionária. Ele diz que as fitas são verdadeiras escolas de crime, falará também de maus costumes, e, portanto, acha que deve haver leis duras e que o cinema deve ser apenas educativo. É também um caso muitíssimo, tanto curioso. Quanto às questões centrais aos dois, portanto, deputados, vamos ter aquela questão que agora sim é efetiva, que é a participação dos, portanto, socialistas nos governos da República. Vamos ter 3 que fazem essa, portanto, participação: Augusto Dias da Silva, Ramada Curto e Costa Júnior, sempre por muito pouco tempo, são ministros do Trabalho. Claro que foi uma, portanto, tentativa do governo achar que desta forma podia, portanto, controlar melhor digamos, portanto, movimento do, dos, portanto, operários. Não é verdade, já vamos ver, porque o Partido Socialista tinha muito pouco impacto, portanto, aí, mas devo dizer que logo quando Dias da Silva é tanto nomeado, e é sem haver qualquer tanto pergunta ao Conselho, portanto, Central do partido, portanto é o partido do tanto governo que o convida, e a partir tanto daqui gera-se mais uma cisão, e uma cisão, portanto, profunda. O Conselho Central do PS divide-se, embora por, digamos, de maioria, tanto aprove, 4 contra 2, e mais uma vez uma ruptura entre o Norte e o Sul. Embora haja alguns nomes do Sul que estão contra, não há dúvida que os, portanto, socialistas do Norte estão totalmente contra a, portanto, participação de militantes, portanto, socialistas em governos, portanto, burgueses. A cisão é muito grande, há artigos muito duros dos dois lados, tenta-se tanto convocar um conselho extraordinário para 4 de, portanto, outubro, não resolve nada, porque o Conselho Central não se demite e os, portanto, delegados do Norte e os do Sul que estavam contra não vão estar presentes nesse congresso. E no próprio grupo, portanto, parlamentar, isto é que me parece muito interessante, vai haver uma cisão. E há mesmo momentos de tensão muito grande entre o ex-ministro socialista Augusto Dias da Silva, que em pleno, portanto, parlamento diz que teve muita honra em estar num governo da República, e Manuel José da Silva, portanto, responde-lhe que o meu partido, nem pelo seu, portanto, regulamento, nem pelas resoluções do seu Congresso, aceita esta, portanto, participação. E devo dizer que as palavras entre os dois vão ser muito duras, há uma tensão muito grande. Essa tensão vai, portanto, continuar quando é Ramada Curto, que em janeiro de 1920 é, portanto, chamado para o governo. Novamente,
quase todos estão de tanto acordo, menos Manuel José da Silva e o deputado António Pereira, que fazem uma, portanto, declaração dizendo que o partido que eles, tanto, representam é contrário. Portanto, quem está digamos, em, portanto, dissidência são os outros deputados e não eles tanto os dois. Depois, portanto, Ladislau Batalha, em junho de 1920, aprova a presença de Costa Júnior como ministro e, mais uma vez, Manuel José da Silva fala logo depois, dizendo: eu nesta hora sigo uma outra atitude absolutamente minha e em harmonia com os socialistas do Norte e com uma certa corrente dos do Sul. E é que não pode haver, portanto, cooperação com os governos, tanto burgueses. E, portanto, isto é uma questão que divide e que não tem, portanto, resolução. E quando tiver, em 1922, quando no Congresso de, portanto, tomar, então estarem todos de tanto acordo que pode haver, portanto, participação em governos tanto burgueses, já o PS não elege qualquer, portanto, deputado. Por último, o último tema, que é um tema central deste período, que é a agitação operária e a violência nas ruas entre 1919 e 1921. A ação do governo, aliás, começa logo com o governo de Domingos Pereira, é duríssima. Há uma greve no, portanto, Barreiro dos operários, portanto, da CUF, e a GNR abre fogo, confisca o jornal A Batalha, encerra portanto, o ON, e isto leva ainda ao aumento, portanto, das greves. Há de haver portanto, movimento no dia 1 de maio, com mais de 30 mil, portanto, trabalhadores portanto, manifestarem-se, e as greves, de facto, portanto, sucedem-se. Portanto, na CUF e, sobretudo, a greve dos, portanto, ferroviários, que é uma greve particularmente dura. Aliás, é neste contexto que a, portanto, CGT surge e que vai organizar esta greve, e é uma greve que, portanto, paralisa tanto o país, em que há, de facto, atos de, digamos, portanto, sabotagem, e em pleno, portanto, parlamento, a agitação é muito grande. Portanto, Ladislau, portanto, Batalha, está na, portanto, posição ambígua que, portanto, os socialistas sempre tiveram. Por um lado, são um partido da ordem, são, digamos, a favor da ordem e da, tanto, república, mas a verdade é que as causas são justas e, sobretudo, como ele diz, ver o derrame de sangue dos tanto, trabalhadores é algo que lhe custa muito, sobretudo quando os excessos estão do lado dos, portanto, soldados e do Alfredo, portanto, da Silva, o patrão, portanto, da CUF. E a greve dos, portanto, ferroviários leva a momentos de tensão entre os deputados socialistas e os deputados do PRP. Portanto, Ladislau, portanto, Batalha, apela a que o governo tenha um papel de, portanto, conciliar, oferece até que os deputados, portanto, socialistas, podem mediar esse mesmo, portanto, conflito. Manuel José, portanto, da Silva, enfim, num tom mais tanto cordato, diz também que é fundamental que o governo ouça os dois lados para que haja, portanto, diálogo. Aliás, ele fará isso em muitas outras greves. Quer um deputado, quer outro, insistem sempre que as, portanto, acusações de que os operários estão, portanto, ligados a causas do, portanto, o bolchevismo, e não nos podemos esquecer que a Revolução Russa foi há pouco tempo, são falsas. O que está em causa são operários, tanto desesperados com a carestia de vida, com os baixos salários, com o horário de trabalho, e, portanto, que o governo tem que estar atento, tanto a isso, mas ao mesmo tempo condenam esses excessos. E os excessos vão ser claros a partir de 1920. E a dada altura os excessos já nem são, digamos, portanto, controlados pela própria,
portanto, CGT, nós vamos passar a ter a ação, digamos, espontânea de pessoas que estão, portanto, desesperadas com o custo de vida, e vamos ter explosões de um operário, de um operariado desorganizado, e, portanto, a própria, digamos, portanto, CGT já não consegue, portanto, controlar este, portanto, movimento extremamente, digamos, portanto, caótico, e que leva, tanto de facto, a atos que são apelidados de, portanto, terrorismo. Existem várias bombas, a polícia atua, há mortos, portanto, tiroteio, encerram-se as associações operárias, há operários presos, e os deputados socialistas estão ali, portanto, no meio. Não é, por um lado, dizendo que eles recorrem à bomba, como diz, portanto, Ladislau, tanto Batalha, e recorrem mal, são atentados, portanto, cobardes, mas a bomba está a ser mal, tanto usada, porque eles não foram suficientemente, digamos, educados, e culpa a, tanto, República por não ter, tanto, educado, portanto, os operários, e lembra que as bombas só irão, tanto, acabar quando as enfermidades, tanto sociais, portanto, acabarem. Ou seja, nós somos contra os, digamos, atentados, mas temos que, portanto, perceber o, portanto, desespero em que os operários vivem. E isto, digamos, esta atitude dúbia que o PS tem, e esta é a nota, tanto, final, levam a um descrédito do Partido Socialista. De facto, nas próximas eleições não será eleito mais nenhum, tanto, deputado. E porquê? Porque o Partido Socialista fica no meio, ou seja, por um lado optou por uma via reformista, por uma via em que admite a intervenção no plano, portanto, político, admite que se pode, portanto, transformar o sistema usando o, portanto, parlamentarismo burguês, acredita que isso pode ser feito com o, portanto, movimento, portanto, sindical, mas a verdade é que na década de 20 eles já estão enfraquecidos junto desse mesmo, portanto, movimento. Os, portanto, trabalhadores claramente preferem o sindicalismo, portanto, revolucionário, de orientação anarquista, que prefere a luta económica, que prefere a ação, tanto, direta, portanto, a greve, e que recusa qualquer, portanto, participação numa política dita, tanto, burguesa. E, portanto, o Partido Socialista não, portanto, agrada nem a estes, tanto, operários, nem sequer aos que preferem a luta política, porque em breve, também no campo político, portanto, republicano, nós vamos ter uma reorganização política e vão, de facto, aparecer partidos mais, tanto, à esquerda. Obrigada.